Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, tá bom? Direcionada e voltada para os alunos do ensino médio, do primeiro ano, da disciplina de Física, tá certo? Eu, professor Valkymer, venho ministrar mais uma videoaula específica do nosso conteúdo, tá? Nós estamos agora no nosso capítulo 5, F5 do nosso livro, tá? E hoje nós temos como proposta para a nossa aula a cinemática vetorial. Nós já vimos nas aulas passadas as questões da cinemática escalar e nós já entramos nesse conceito de vetor já no capítulo passado e agora nós vamos dar sequência com esse nosso conteúdo, tá bom? É importante que a gente pegue o nosso material na página 15 do nosso módulo, tá? Para que a gente possa desenvolver esse conteúdo passo a passo, para que a gente possa ir entendendo os passos seguintes. É claro que a gente vai tomando posse de outros elementos, de outros mecanismos para que a gente possa entender melhor esse conteúdo, tá bom? Então, ó, cinemática vetorial, na página 15. Aí nós temos aqui, ó, na página do nosso livro, nós temos um exemplo, tá? Um exemplo, claro que a gente vai ver também outros conteúdos, esses exemplos de direção de setor, de vetor, o segmento dele, e para que a gente possa melhor entender, tá certo? Então temos composição de movimentos. Aí diz o seguinte o texto: em diversas situações práticas, notamos o movimento de um móvel em relação a um referencial, tá? Então desde dos estudos a princípio de física, a gente vê que a gente trabalha baseado num referencial, naquilo que vai caracterizar esse movimento, tá? Tipo, se a gente vê um transporte em movimento, por exemplo, se a gente está na beira da estrada, nós vamos ser o referencial para aquele transporte. Ou seja, a gente vai ver a pessoa que está dentro em movimento, porém, ela está sentada numa poltrona. Se tiver outra pessoa do lado dela, para a pessoa que está do lado dela, ela vai estar inércia, parada, tá? Mas para a gente que estamos do lado de fora do transporte, nós vamos ver aquela pessoa passando em movimento. Tá? Então as coisas vão depender muito do referencial. Se eu fazer uma pergunta, por exemplo, dessa para vocês, uma árvore que você possa ter na sua casa ou em qualquer outro lugar, ela está parada ou ela está em movimento? Aí se a gente olhar do ponto do referencial, se a gente olhar que o referencial seja a gente aqui na Terra, ela vai estar parada. Mas se a gente olhar que se o referencial para essa pergunta seja o Sol, por exemplo, a Terra não está girando em torno do Sol, então, consequentemente, essa árvore também está em movimento, como todas as outras coisas dentro do planeta, tá? Então, essa questão de referencial é importante a gente saber, a gente identificar, baseado nas questões que a gente vamos encontrando ao longo do percurso, tá bom? Então, e o barco... E o caso desse barco, esse movimento em relação às águas do rio, que por ação da correnteza também se movimenta em relação às margens, tá? Então, o que é importante a gente saber aqui, o enunciado do livro está dizendo que o movimento em relação às águas do rio, ou seja, está seguindo o movimento na mesma sequência em que a correnteza está seguindo, tá? Então a gente tem que ver que para o movimento desse barco, ele seguiu o mesmo caminho que a correnteza, que a água do rio em relação à margem, tá? Aí em outro momento aqui, eu vi que tem um exemplo que dizia o seguinte: nós vamos ter uma velocidade para o barco em relação à água e uma velocidade para a água em relação à margem, tá? Então, se a correnteza está na mesma direção e o barco está na mesma direção, o valor que vai ser atribuído a esse barco e o valor que vai ser atribuído à correnteza, vai existir o quê? Uma soma, porque eles estão na mesma direção. Vai acontecer que esses valores vão ser somados e eles vão apresentar um valor X no final. Por exemplo, se o valor do barco estiver em 3 metros por segundo de velocidade, tá? E o valor da correnteza estiver em 4 metros, por exemplo. Quando somar esse valor, vamos ter 7 metros por segundo no total, tá certo? Mas se bem que esse barco aqui, olha só, esse barco aqui ele poderia estar também traçando um caminho contra a correnteza. Sim ou não? Sim.
Então esse valor que iria ser atribuído no final ia ser um valor negativo baseado na questão que a gente tivesse atribuindo aqui, tá? Mas é só questão de explicação e de orientação. Então, para compreender o movimento do barco em relação à margem, podemos lançar do princípio da simultaneidade proposto por Galileu Galilei, que diz o seguinte: é um conceito na relatividade espacial, na qual define como simultâneo, tá, eventos em um referencial. Então, acontecendo simultaneamente esses dois eventos, tanto do movimento do barco quanto do movimento da correnteza em relação à margem, que seria o referencial dessa história, tá bom? Aí, seguindo, na página 15 ainda, abaixo nós temos outra figura de 3 carrinhos aqui, ó, tá? Acompanhe junto comigo aí com o material de vocês. Na figura abaixo estão representados 3 automóveis, A, B e C, inicialmente parados em um estacionamento, tá? Eles estão em 3 pontos específicos estacionados em inércia, sem nenhum movimento. Tomando o carro A, tá, como referencial, essa palavra referencial vai vir muito explícita em todos os momentos do nosso conteúdo. O vetor RBA, tá? Aí nós estamos trabalhando com o vetor, no caso RBA, o vetor B, que seria o carro B, em relação ao referencial A, representa a posição vetorial, tá? Que seria o carro B, em relação ao carro A, tá bom? Enquanto o vetor RCB indica a posição vetorial do carro C em relação ao B, tá? Então tem essas questões de relação direcionada de vetor para vetor. Aí já temos abaixo as 3 imagens dos carrinhos aqui, ó, já com a formação dos vetores, tá certo? Aquilo que a gente já veio trabalhando nas aulas passadas, nós já realizamos uma atividade de vetorial como essa, que a gente trabalhou essas questões de vetores, tá? Então, efetuando a soma do vetor RCB e RBA, encontramos o vetor RCA, que representa a posição vetorial do carro C em relação ao carro A, tá? Aí aqui, nesse outro lado, nós temos a fórmula, tá certo? Isso aqui é só a respeito de fórmula. Em outro momento, os valores podem vir demonstrado na questão. A gente só vai fazer a questão da substituição dentro dessa fórmula para esses valores, para chegar ao devido valor que a gente necessita encontrar, tá bom? Então, considerando agora que os carros A e B e C iniciam movimentos um em relação ao outro, que eles estão em movimento vetorial, mas eles se encontram, tá? Que é possível estabelecer relação entre suas velocidades relativas, tá certo? Que observando que V é igual a dr sobre dt, ou seja, a velocidade é derivada da posição R. Então esse R ele está relacionado, esse dr está relacionado à posição em que o carro, em que o vetor se encontra, tá? Em relação ao tempo, tá certo? Então a gente vai ver essa posição totalmente relacionada com o tempo. Aí temos outra forma aqui embaixo, RCA, tá? A posição do vetor C e do vetor A igual a RCB, a posição do vetor C e B, mais RBA, que seria a posição do vetor B e A. Aí temos a fórmula igual a dr, que seria a posição do vetor C e A dividido pelo tempo, tá certo? É igual drCB, a posição do vetor CB dividido pelo tempo também, mais a posição do vetor B e A dividido pelo tempo. Aí nós vamos ter abaixo a fórmula e que denomina esse final, tá bom? Que diz o seguinte, que V, o vetor C e A é a velocidade do carro C em relação ao carro A, aquilo que a gente já tinha falado anteriormente. O vetor C e B é a velocidade do carro com relação ao carro C em relação ao carro B. E o vetor B e A é a velocidade do carro B em relação ao carro A. Observando ainda que o vetor A é igual à posição de velocidade dividido pela posição de tempo. Ou seja, que a aceleração A
é derivada da velocidade em relação ao tempo, tá certo? Então essa correlação de velocidade com essa posição relacionada ao tempo vai estar sempre presente dentro desse conteúdo, para a gente ver a questão e a posição desses vetores, como eles estão posicionados e como eles estão se direcionando em questão de tempo e posição para outro e qualquer lugar, tá bom? Então, nas páginas 16 e 17, nós vamos ter algumas atividades respondidas, tá? Algumas questões que vão trazendo essas velocidades já com as respostas, tanto para a questão da velocidade, da questão vetorial do barco, que a gente viu na direção da correnteza, como na correnteza em direção oposta, como eu já tinha dito, tá? De forma vertical e horizontal, para que a gente possa ver essa questão desses vetores, como eles estão posicionados, como no exemplo dos carros, também assim é para o exemplo do barco, tá certo? Na questão 2 também tem a resposta, e nós temos as outras atividades que a gente pode responder aqui no nosso livro, baseado nessa questão respondida, tá bom, gente? E só ressaltando a importância da gente tá perto de chegar ao nosso momento de férias, então a gente tem que acelerar um pouco esse capítulo para que a gente chegue ao nosso objetivo. Aí na página 20, nós vamos ter aqui lançamento oblíquo, tá? Aí temos uma figura que mostra a trajetória de uma parabólica, de um corpo lançado de um ponto 0 obliquamente para cima, desprezando os efeitos da resistência do ar, tá? Então esse corpo ele é lançado de forma obliquamente para cima, dizendo aqui que está desprezando o efeito do ar. Tem um ponto em que ele vai mais alto, mas tem um ponto que ele tende a cair, tendo um decréscimo, faz como se uma curva, tá? Tem um aumento dessa curva e tem um decréscimo, que diz o seguinte: em cada instante do movimento, a velocidade do corpo é igual à soma de suas componentes retangulares, Vy e Vx, tá? Para a descrição matemática de qualquer movimento se faz necessário escolhermos a origem e a orientação da trajetória para o lançamento oblíquo. As equações ficam mais simples se adotarmos a origem do ponto em que o corpo foi lançado e orientamos a trajetória para cima. Neste caso, a aceleração da gravidade adquire o sinal negativo de g menos 10 metros por segundo. Então a constante de gravidade ela aparece aqui com esse sentido, de menos 10, g é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então a gente vê aqui, para esse lançamento oblíquo, para essa característica de lançamento que em dado momento ela despreza a questão da resistência do ar, ela acontece dessa forma, tá? Aí nós temos mais uma vez aqui o esquema aqui embaixo, ó. Tá vendo? Descrito, para que a gente possa entender. Nós temos dois eixos para esse lançamento, o eixo Y e o eixo X, tá? E as questões vetoriais que aparecem naquilo que a gente já tinha estudado, as posições aqui, ó, vetorial para esse corpo que foi lançado, tá? Essa outra questão aqui da parte vetorial que a gente estudou na aula passada, em que o corpo vai fora do seu lançamento, daquela sua trajetória que ele está percorrendo, tá certo? Então diz o seguinte, que a velocidade inicial do lançamento é igual a zero e suas competentes têm módulo, tá certo? Que diz assim, V0x, para o eixo X no caso, é igual a V0 a um coeficiente, tá? Descrito aqui na questão. E o V0y é igual a V0 igual a outro coeficiente presente aqui também na questão que a gente vê para esse lançamento oblíquo, tá? Então esse movimento oblíquo pode ser decomposto em dois movimentos parciais, que a gente pode delimitar aqui ainda, como o uniforme no segundo A horizontal e o uniformemente variado no segundo A vertical, tá? As funções horárias desses movimentos estão aqui nessa tabela na página 21, tá? Que temos as equações das funções horárias para esse
movimento oblíquo, que ele pode ainda ser, vocês podem grifar essa parte aí, tá? Que ele pode ser delimitado e caracterizado, eu diria assim, como uniforme e uniformemente variado, que seja uniforme para o segundo horizontal e uniformemente variado para o segundo vertical. Então, se por acaso em um momento de atividade vir essa questão mais simples, a gente já vai saber como explicar essa questão propriamente dita. E tem algumas observações aqui abaixo, como ponto de altura máxima, distância horizontal, posição de um corpo em um dado instante determinado pelas coordenadas, tá? Vamos ver também a questão da resistência do ar na trajetória que ele faz, a trajetória real que ele faz e a trajetória ideal que ele poderia ter feito, tá certo? A questão dos ângulos, dos graus aqui, disposto também na página 21, 70 graus, 55 graus e assim por diante. Então nós podemos observar que esses corpos atingem diferentes alturas ao máximo de diferentes alcances. Tá? Então esses ângulos aí estão relacionados também à questão desse lançamento oblíquo que fica aí disposto nesse nosso conteúdo. Tá? Então a gente vai observando também as nossas páginas dos nossos livros para que a gente possa ajustar esse entendimento a cada dia melhor, tá bom? Então nas próximas aulas a gente vai trazendo mais informações, trazendo mais entendimento desse nosso conteúdo, e daqui a pouco nós já vamos partir para o conteúdo novo, que é o F6, tá? Que está intitulado como as leis de Newton, aquilo que a gente já viu no 9º ano, a gente vai ver agora mais aprofundadamente, tá bom? Então, fiquem todos bem, até uma próxima aula e a gente vai se comunicando, tá certo, pessoal?